Algumas pessoas me perguntaram no privado se eu tô demorando mais pra gravar vídeos, e eu respondi que tô. Tô porque vai chegando o final do ano e por mais que o ano de 2020 não tenha proporcionado tantas ocupações, ele proporcionou pelo menos muitas frustrações, né? Acredito que para a maioria das pessoas que me escutam isso é uma verdade, né? E também porque uma das coisas que me deixa mais interessado em gravar esses conteúdos, em passar isso para vocês, quem quer que você seja, né, que está me escutando do outro lado desta tela para a qual eu olho, é o fato de comentarem, de darem uma curtida e tal. Nada disso coloca nenhum centavo no meu bolso, certo? Eu realmente faço isso por puro prazer. E sim, como boa parte dos brasileiros, estou desempregado. E além disso, o cenário não parece muito interessante, né? Economicamente falando. E aí o que eu vou falar aqui não tem a ver com esquerda, com direita, porque uma das coisas que essa minha até então curta vida me ensinou é não me apegar a um lado do espectro político, né? Seja esquerda, seja direita, porque eu percebi que ao longo da história o espectro político, a esquerda, a direita, eles mudam, né? E aí, na medida em que eles mudam, se eu tiver muito apegado a eles, eu vou ser obrigado a mudar também, né? Então, assim, eu permaneço com determinadas convicções que, é óbvio, não são inflexíveis, mas que eu gostaria de mudá-las não por uma obrigação semântica, ser de esquerda, ser de direita, ser de centro, mas por uma questão de convicção mesmo, sabe? Bom, pequeno desabafo aí. Provavelmente quando eu conseguir terminar a análise do meu trabalho, que termina mais ou menos no primeiro governo Lula, se caso vocês julgarem interessante e comentarem, eu posso começar a fazer vídeos de análise da conjuntura econômica, pegando os números oficiais divulgados pelo governo, é, todo, toda essa questão das relações exteriores, do comércio exterior, do PIB, da economia, da taxa de desemprego e até lançando propostas sobre o que poderia ser feito para que essas coisas melhorassem. É, a gente passa um tempinho na faculdade e o que se espera de nós, principalmente nós que nos formamos com o dinheiro do contribuinte, é que a gente seja capaz de elaborar alguma coisa, né? No mínimo, de explicar determinados conceitos, determinadas situações para vocês e, se for um pouco mais, que a gente seja capaz de elaborar propostas, né? Infelizmente não é isso muito que a gente vê de uma parte das pessoas que sai da universidade acreditando que é, realmente saíram da instituição sem ter sido por uma questão de investimento do povo, né? O povo investiu em você, né? O dinheiro do contribuinte foi para você, né? Se você se formou numa universidade privada, ou perdão, numa universidade pública, seja ela federal ou estadual, né? Bom, mas isso aí é outra coisa que faz parte da nossa mentalidade e que é muito difícil de mudar, né? As pessoas realmente acreditam que chegaram aonde chegaram sozinhas, né? Mesmo a gente vivendo num sistema em que nós dependemos uns dos outros para quase tudo, né? E bom, vamos voltar pro trabalho porque esse desabafo aqui já tomou quase 5 minutos, mas eu também sou ser humano, eu também preciso desabafar, beleza? Vamos voltar pro trabalho? Crise da dívida. Caramba, Ivan, todo vídeo tu tá falando de uma crise diferente, cara. Que saco, hein? Que saco. Pois é, cara.
O problema, assim, não sou exatamente eu, né? É que o capitalismo, ele vive tendo crises. Eu não sei qual é esse conflito existencial que o capitalismo tem, que ele vive tendo crise e essas crises vivem batendo na nossa porta aqui no Brasil. Então, voltando aqui, né, sobre a crise da dívida ocorrida no Brasil, o que nós temos para dizer é o seguinte: no vídeo anterior, nós falamos que o Juscelino Kubitschek apostou num modelo de industrialização que se calcava sobretudo na produção de mercadorias que eram destinadas ao consumo de pessoas de renda elevada. Isso nós chamamos em economia de departamento 3. Além disso, as máquinas e equipamentos, para que esse tipo de economia pudesse funcionar, eram normalmente de propriedade de estrangeiros, ou seja, era um investimento estrangeiro direto. Qualquer investimento vai exigir retorno, e se o investimento é estrangeiro, esse retorno será exigido em dólares ou em divisa internacional. Além das máquinas e dos equipamentos, havia aqui também o dinheiro, pura e simplesmente investido por esses capitalistas do exterior. Entendem? Então, não só as máquinas e os equipamentos vinham diretamente de fora, mas uma parte das divisas, né, que a gente recebia aqui, a gente as recebia em forma de investimento estrangeiro direto. Uma parte dos dólares que a gente recebia aqui eram ou para fabricar essas máquinas e equipamentos, que aí também seriam de propriedade de estrangeiros, ou para incrementar a produção desse tipo de mercadoria. Havia, no entanto, um problema com essa equação, que é o fato de essas mercadorias de luxo elas serem produzidas para serem consumidas dentro do Brasil. Isso significa o quê? Isso significa que essas mercadorias eram consumidas gerando lucro em moeda brasileira. Ora, se gera um lucro em moeda brasileira, nós temos um pequeno problema de balança de pagamentos, porque o lucro é gerado em moeda brasileira, mas esse lucro ele tem que ser remetido, ou seja, devolvido ou entregue em moeda estrangeira, certo? Então, se não está entrando tanta moeda estrangeira assim, por outras vias, então nós nos encontraremos em uma situação difícil de ser contornada, certo? Precisamos pagar os juros, precisamos pagar os lucros, precisamos pagar os royalties e precisamos pagar os dividendos ao exterior. E não encontramos dólar aqui. Então, essa é uma situação que nós chamamos de insolvência externa, ok? A saída encontrada pelos governos militares, principalmente durante o milagre econômico, foi o endividamento do Estado, ou seja, pedir dinheiro estrangeiro emprestado a bancos estrangeiros e ou a governos estrangeiros. Isso, num curto prazo, resolvia o problema da falta de dólares para que nós pudéssemos remeter os lucros dessas empresas que aqui investiram. Mas no médio e no longo prazos também geram um outro problema, que é o problema de a gente ter que pagar juros em cima desses empréstimos. E a partir do final da década de 1970, essa situação ficou agravada de uma forma que vocês não têm noção, mas que vocês terão agora, quando a gente começar a ler o texto. Aí esse seria um momento em que era para soltar uma vinheta do canal, né, e tal, um negócio bem legal, mas aqui a parada é amadora mesmo, tá? O importante é que vocês compreendam a mensagem. Vamos lá. Como consequência do modelo produtivo adotado durante o governo JK e continuado pelos militares, tendo sido intensificado nos anos 70, o Brasil se endividou rapidamente, ok?
tomando empréstimos a taxas de juros baixas, graças à grande liquidez no mercado financeiro internacional. O que foi que ocorreu? O que é que significa grande liquidez no mercado financeiro internacional? Significa abundância de dinheiro para ser emprestado, abundância de divisa, ou seja, abundância de dólar, principalmente o dólar, tá? Principalmente, mas o franco francês não está excluído dessa equação, o marco alemão também não está excluído e a libra esterlina inglesa também não está excluída, mas principalmente aqui nesse período trata-se de dólares, ok? Havia, portanto, uma grande liquidez no mercado financeiro internacional. Essa grande liquidez, ela foi gerada principalmente do começo para a metade dos anos 70, graças à primeira crise do petróleo, na qual o setor petrolífero obteve lucros exorbitantes. O setor petrolífero que obteve lucros exorbitantes, apesar de a nossa vizinha Venezuela também ter feito parte desse setor, né, no caso a OPEP, mas aquele que realmente enriqueceu mais durante esse período, aquele país, foi a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ao obter esses lucros exorbitantes, guardou os seus lucros em dólares em bancos europeus. Esses bancos europeus ficaram com um excesso de dólar nos seus caixas e começaram a procurar para quem emprestar. Então, é nesse sentido em que havia grande liquidez no mercado financeiro internacional. Mas havia um porém. Por quê? A crise do petróleo, ela se caracteriza por um aumento brutal em um curto espaço de tempo do preço do petróleo. E como todas as sociedades capitalistas, capitalistas e não capitalistas também, precisam muito do petróleo para fazer girar as suas engrenagens econômicas, e aqui eu estou falando principalmente da metade para o final do século XX até a atualidade. Então, isso fez com que o setor petrolífero sim lucrasse muito, mas que no resto do mundo houvesse crise. Quando há crise, significa que a economia desacelera. Se a economia desacelera, os lucros de outros setores reduzem. Quando os lucros destes setores reduzem, os investimentos nestes setores reduzem. Ao reduzirem os investimentos, reduz-se o número de contratações e aumenta, sabe o quê? O desemprego. Ao aumentar o desemprego, reduz-se o lucro destes mesmos setores. Por quê? Porque aqueles que consomem são aqueles que recebem salário. Então é uma bola de neve, ok? Que se gerou. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a abundância de dólares para serem emprestados no mercado internacional, ou os petrodólares, como se chama na história, ela não era gratuita, certo? Porque os bancos entendiam que existia sim a possibilidade de haver uma segunda crise do petróleo desencadeada pela OPEP. Então, eles emprestaram sim esses dólares a vários países, a vários investidores privados, mundo afora, mas com uma condição. Qual era essa condição? Ora, já que existe o risco de haver uma segunda crise do petróleo, e em havendo uma segunda crise do petróleo, a economia como um todo vai desacelerar, e ao desacelerar a economia, mesmo os governos perdem capacidade de arrecadação, e ao perderem capacidade de arrecadação, portanto, perdem poder de pagar os juros das dívidas que contraíram. Então, isso caracteriza um empréstimo de alto risco, certo? Um empréstimo de alto risco, como regra do mercado financeiro, ele deve vir acompanhado de uma alta taxa de juros. Mas não foi o que aconteceu, pelo menos no primeiro momento, certo? Taxas de juros baixas, certo? Mas tem um detalhe, guarde essa informação. As taxas de juros estavam baixas,
mas os empréstimos eram de risco. Continuemos. Após, entretanto, o segundo choque do petróleo, certo? E a elevação da taxa de juros norte-americana em 1979, o Brasil começou a sofrer com forte pressão cambial devido ao aumento do montante de juros a serem pagos pelos empréstimos realizados no período mencionado e a fuga de capitais rumo aos Estados Unidos da América. Antes de falar da fuga de capitais, eu vou falar do aumento do montante de juros a serem pagos por esses empréstimos. Porque as taxas de juros naquele momento vieram baixas, é verdade, mas a condição desses empréstimos era que eles fossem a taxas de juros flutuantes, certo? Ou seja, a taxa de juros poderia mudar a qualquer momento. E quem é que determinaria essa mudança? Os emprestadores. Então, é muito complicado, é difícil você se colocar numa posição dessas. É uma situação muito similar à situação de você estar negociando com um agiota e ele lhe emprestar um dinheiro grande a juros baixos, mas ele ter o poder de aumentar esses juros a qualquer momento. Entende? E o Brasil, em vez de não entrar nessa armadilha da dívida, se assim podemos caracterizá-la, perdão, ao invés do Brasil não entrar nessa armadilha, fazendo o quê? Se voltando para o mercado interno, se industrializando, investindo em faculdades de engenharia, de química, de petroquímica, do complexo da indústria farmacêutica e de tudo mais aquilo da eletrotécnica e de tudo mais aquilo que tem maior valor agregado no mercado internacional para poder suprir as suas próprias necessidades enquanto país. O Brasil poderia ter feito isso, mas não, o Brasil preferiu se manter dentro da lógica da subordinação aos interesses do capital internacional. Ora, o capital internacional tinha interesse de manter o Brasil nessa situação de preso mesmo, preso ou de refém, digamos assim. E aí o que ocorreu é que quando ocorre o segundo choque do petróleo, ou a segunda grande crise do petróleo, os Estados Unidos da América aumentam a sua taxa de juros. Para quê? Para poder captar dólares. Como assim? Como assim? O que ocorre é que um país, quando ele vai pedir um dinheiro emprestado, uma das coisas que ele pode fazer é emitir um título, certo? Emitir um título, imprimir um papel, tá? Um papel que diz, olha, você está me emprestando X e eu vou lhe pagar esse X em 2 anos a uma taxa de juros de 3% ao mês. Pronto, aí você pega o dinheiro, você pega o papel do país e entrega o dinheiro a esse país e você será pago dentro do prazo previsto. Acontece que, como a moeda internacional é o dólar e quem emite o dólar é os Estados Unidos, isso significa que qualquer pequeno aumento na taxa de juros dos Estados Unidos provocaria o quê? Uma tendência a que os dólares que tivessem em qualquer outra parte do mundo fossem para os Estados Unidos, porque lá havia uma maior confiança de que eles realmente pagariam aquilo que estavam prometendo. Por quê? Porque pura e simplesmente eles são os donos da máquina que imprime dólar. Entendem mais ou menos de uma forma didática como é que pode funcionar isso? Mas o problema é que quando se aumenta a taxa de juros, os investidores que estão sempre atentos aos lucros dos seus rendimentos, eles olharão para qual é a taxa que vai lhes embolsar um maior valor, ou seja, aquela que vai dar mais lucro, seja no formato de lucro ou seja no formato de juros. Então ocorreu que na economia mundial, certo? Houve uma migração
dos investimentos da economia real, ou seja, quando você investe numa padaria, que você emprega gente, que você paga salário, que você faz a economia girar, é muito diferente de quando você investe em títulos do Tesouro americano ou mesmo em títulos do Tesouro brasileiro, tá? Você está investindo no mercado financeiro, em especulação. E é por causa dessa grande confiança da qual goza o governo norte-americano que quando o governo norte-americano subiu as suas taxas de juros, nós tivemos que lidar com uma fuga de capitais, certo? Isso significa que parte dos dólares que aqui estavam investidos e que eram de propriedade de estrangeiros ou até de nacionais, de brasileiros, eles quiseram dar um jeito de ir para os Estados Unidos de qualquer jeito, porque a confiança de que os states pagariam aquela alta taxa de juros era muito maior, certo? Do que de que o governo brasileiro realmente conseguiria arcar com as suas responsabilidades assumidas. Então vejam que a gente rodou, mas caiu no mesmo lugar, né? Deixa eu ver em quanto tempo a gente está. Então, estamos em tempo suficiente para encerrar o vídeo. Mesmo que tenha sido só um parágrafo, eu acho que falei de coisas que são importantes de reter, beleza? Até mais.